E aí, pessoal, como é que vocês estão? Beleza? Bom, galera, o primeiro vídeo que vocês viram ali do canal foi mais para trazer uma introdução para vocês mesmo do que vai se tratar o canal, de tudo que eu vou falar, enfim. E hoje eu quero já começar uma série de vídeos aqui com vocês que vai ser a respeito de um quadrinho que eu vou fazer, que eu tô fazendo, na verdade, eu já comecei. Eu queria ter trago esse vídeo até antes, eu queria gravando o processo e falando, aliás, fazendo e falando, mas assim, ia ficar muito extenso, então eu só gravei umas partes que vocês vão ver aí ao longo do vídeo e eu vou mostrar para vocês de fato como é que eu fiz. Antes da gente continuar, não esquece daquilo que você sabe, de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar um curtir aqui no vídeo, além também de comentar aqui no vídeo, por favor, que isso é de grande ajuda, isso é o que mais dá engajamento no vídeo, tá? Então comente aí para mais pessoas virem para esse canal e mais pessoas que gostam de arte, que gostam de quadrinho, que gostam de desenho, enfim. Eu tô curando de uma gripe, vocês vão ver que minha voz tá meio assim, mas eu queria gravar esse vídeo porque eu tô postergando ele já faz um tempo, então eu trouxe ele aqui para vocês, beleza? Bom, vamos começar lá então. Primeiro, para fazer um quadrinho, o que a gente precisa? Aliás, não, primeiro de tudo, eu tô fazendo esse quadrinho pro meu TCC, eu curso artes visuais à distância, e meu TCC eu resolvi fazer um quadrinho falando principalmente sobre as dificuldades de se trabalhar com arte, de ter esse trabalho relacionado à arte, que é principalmente na área da tatuagem, mas tem uma parte ali também que eu tentei ser músico, então tem outras coisas assim relacionadas a outras áreas da arte também, porque eu passei um período grande tentando viver só de arte, tá? E não deu muito certo, então não é que não deu muito certo, deu certo por um tempo, mas as dificuldades existem e elas precisam ser colocadas, elas precisam ser ditas, tá? Porque muita gente às vezes na internet romantiza que viver de arte é fácil, não que é fácil, mas assim, que você consegue, que é possível, que não sei o quê, mas é muito difícil. E sem contar que, mesmo quando você consegue, você vai enfrentar dificuldades como em toda área de trabalho. Isso é o mais comum, tá? Então eu trouxe a ideia do debate sobre esse quadrinho é dificuldades de viver sobre arte. Essa é a ideia do TCC. Então, primeiro, vamos lá, para se fazer um quadrinho. Primeiro você tem que ter a ideia. O que é que você vai... sobre o que você quer escrever. O que você vai abordar naquele quadrinho, quais serão os personagens que envolvem essa sua ideia. Não precisa ser necessariamente assim, eu pensei em escrever sobre piratas. Não precisa necessariamente você pensar já no personagem. Você precisa de personagens piratas e de repente você vai descrever ali um conflito deles com outro bando de piratas, ou de repente serão saqueadores, piratas saqueadores, e você vai acompanhar eles saqueando um navio, um cruzeiro, por exemplo, entendeu? Então assim, pensar o que envolve essa sua história. No meu caso, é uma história autobiográfica de um período da minha história mesmo, e então o personagem principal eu mesmo. Então, assim, eu não precisava muito pensar sobre isso, porque como eu decidi escrever sobre mim, já ficou mais fácil. Mas quando você tem ideia, tenha isso em mente, escrever sua ideia, passar ela para o papel, já pensando no personagem que vai ser o seu protagonista, ou nos personagens, porque às vezes pode ser mais de um, já é um ponto-chave para a sua história, tá? Porque aí te ajuda a desenvolver os próximos passos. Eu vou mostrar aqui na tela para vocês, vou passar eu pro cantinho aqui, ó, vou mostrar aqui na tela. Eu escrevi no Word. Primeiro, como que eu fiz, né? Primeiro de tudo, aqui não... Deixa eu ver se tá aqui, peraí. Não, é aqui mesmo. Primeiro de tudo, eu saí escrevendo, tá, galera? Esse negócio aqui, ó, de primeiro capítulo, 2 páginas, eu escrevi depois que eu já tinha escrito tudo.
Por exemplo, eu comecei aqui, ó, desde a infância, não sei o quê, e fui escrevendo, fui pondo para fora mesmo tudo que eu tinha de ideia e coloquei aqui, inclusive, ó, coloquei até uma observação aqui, ó, sobre doenças comuns entre tatuadores, para pesquisar, para mim procurar sobre essas doenças. Eu sabia de algumas, mas eu queria trazer um embasamento científico maior, então eu coloquei para mim pesquisar e vai fazendo de um jeito que você entende essa parte. Essa parte é só para você, são assim, é como se você tivesse, é feio falar isso, mas é como se você estivesse vomitando a história, sabe? Você coloca tudo que você vem na sua cabeça, vai colocando. Às vezes eu colocava até diálogo, ó, que eu pensava na hora. Então fui escrevendo, e aí depois eu vim meio que separando as partes. Ó. Essa parte aqui foi quando eu fui para o Rio de Janeiro, quando eu mudei de casa. Aí tem alguns relatos de cliente sobre decepções que eu tive com cliente, tá? Porque às vezes o pessoal romantiza esse lance de cliente que você tem que tratar o cliente muito bem, porque o cliente não sei o que. Galera, tem gente que só quer ver o circo pegar fogo. Sinceramente, trabalhando 10 anos com tatuagem, eu vi que... 10 anos não, mais de 10 anos. Eu vi que, assim, tem gente que só quer te irritar. A pessoa não está interessada no seu trabalho, ela está interessada em te irritar. Então, assim, tem essas dificuldades também, e saber você ver quem são esses clientes, você identificar esses clientes de antemão, te ajuda bastante. Aqui foi o outro estúdio que eu tive, enfim, mas a ideia foi essa, de inicial, foi só vomitar esse roteiro. Depois desse roteiro, eu passei para essa versão aqui, ó. Cadê? Roteiro para desenhar. E aí, o que eu ia fazendo? Eu ia olhando lá no roteiro antigo que eu fiz, que eu mostrei para vocês, e aí eu ia olhando lá e já ia pensando nas minhas páginas. Por isso que eu fui naquele lá, escrevendo aqui no começo, ó, igual eu escrevi, 2 páginas ou 3 páginas, quer ver? A primeira, olha lá, o primeiro capítulo, 2 páginas. Por quê? Porque eu já tinha em mente que essa parte aqui, contada, eu não queria levar tanto tempo, eu não queria que ela fosse muito grande. Eu tinha mais ou menos uma ideia de quantas páginas já teriam o quadrinho por esse texto que eu escrevi. Porque cada parágrafo aqui, ele seria mais ou menos um quadro. Eu me baseei numa página, uma página tendo no máximo um total de 9 quadros e no mínimo um total de 3 quadros. Então você faz uma média entre esses quadros por página, e aí você chega no resultado de quantas páginas em média terá o seu quadrinho, entendeu? E aí eu sabia que teria mais ou menos umas 48 páginas. A minha ideia era que chegasse em 48 páginas, e acabou sendo menos. Mas aqui, ó, aí eu comecei página por página. Página 1, quadro 1, criança desenhando no chão da sala. Aí eu coloco aqui eu já vou pensando em toda a narrativa do quadrinho, tá? Eu já vou pensando nas falas, nos recordatórios, em tudo que envolve esse quadrinho e como que ele será contado. Para quem fica meio confuso, vamos supor, como que eu penso a página em si. Vamos supor, página 1. Eu olho o que eu escrevi e falo assim, não, eu posso abordar tais coisas. Vamos supor, eu olho nesse roteiro aqui, ó. Vou fazer aqui com vocês, só para vocês terem uma noção de como que é. Página 1, mostrar a infância desenhando e assistindo Ink Master. Então, tipo assim, é para mostrar a minha infância desenhando até chegar no ponto que eu me tornei tatuador. Aqui acabou se modificando depois, porque eu cheguei até no ponto que eu quis ser músico. Então aqui, ó, desde a infância, não sei o que. Isso daqui é um quadro. Isso daqui é outro. Isso daqui é outro. Aí eu pensei mais ou menos, não, eu acho que essa página dá para ter ali uns 6 quadros. Ah lá, eu já fiz, ó, 6 quadros. Aí eu comecei a dividir. Quadro 1, coloquei o que é, já coloquei um recordatório. Quadro 2,
Tem quadros que eu não coloco recordatório, porque às vezes eu tô escrevendo muito texto e eu penso nisso também na hora de escrever aqui o roteiro para mim desenhar. Como esse roteiro foi feito para mim mesmo desenhar, ele pode ser modificado na hora de eu desenhar, não tem problema. Porque quem está fazendo sou eu estou fazendo todo o trabalho. Agora, se você vai escrever um roteiro para uma outra pessoa fazer o desenho, aí já é outros 500. Aí você tem que pensar que o que você mandar para essa pessoa é aquilo e ponto final, entendeu? A não ser que você esteja fazendo com um amigo seu e aí fale para ele, ó, dá uma lida aí, vê se você achar que tem coisa que dá para mudar, que se você quiser alterar alguma coisa, vamos conversar, vamos ver se a gente altera. Porque senão, galera, principalmente para quem trabalha no mercado para fora, o cara simplesmente te dá o roteiro e você desenha, entendeu? Você não vai ficar conversando com o cara, trocando ideias. Ah, mas você pensou desse jeito aqui, não dá pra gente pensar diferente? Não, não vai ser assim que vai funcionar. Mas aqui eu já fui fazendo desse jeito, ó. Essa página 2, por exemplo, tem 5 quadros só. A página 3 tem... quadro 2, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. A página 2 tem 4. Aqui tá errado, ó. Aqui é 3 e aqui é 4. Mas enfim, eu já até imprimi isso daqui, porque eu prefiro imprimir, porque aí depois eu deixo o roteiro impresso para mim de um lado e vou olhando na tela referências que eu procuro, entendeu? Vamos supor, vou desenhar, por exemplo, tem uma cena no meio do quadrinho que vocês vão achar até engraçado, mas tem uma cena de guerra no meio do quadrinho. E aí eu fiz o quê? Fui atrás de referências para ver cenas de guerra, para me basear em mais ou menos como que é um campo de guerra. Para mim não tentar fazer de qualquer jeito e sair aquela atrocidade, entendeu? Então trabalhar com referência o tempo todo. Muita gente desenha e acha que não é certo você usar referência. Cara, você tem que usar referência. O certo é você usar referência. Não tenta tirar tudo da sua cabeça, porque você vai se dar mal. A gente lembra das coisas, mas a gente não lembra com detalhe das coisas. Por exemplo, você sabe muito bem como que é um Fusca. Vai desenhar um Fusca de cabeça. Você não vai lembrar de todos os detalhes, de como que é o para-choque, onde que fica aquela fitinha que tem no para-choque, quantas linhas tem no capô do Fusca. Cara, você não vai lembrar desses detalhes. E só vendo uma referência para você lembrar. E isso torna o seu desenho cada vez mais rico, tá? Bom, é isso. O primeiro vídeo dessa série, fazendo quadrinho. E eu volto com vocês no próximo vídeo, beleza? Valeu!